Olá, pessoal! Oi, gente, como vocês estão? Tudo beleza? Gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do esquenta de lançamento do meu livro Quem Disse que Final Feliz Não Existe. Uhul! Bate aí, Lari, bate aí. Bate aí. Arrasou, Gente, tá incrível. era pra ser uma live, só que o que acontece com a nossa vida de missionário? Eu e a Brenda estamos em Angola. E aqui a internet é extremamente precária e a gente tá no interior, ainda por cima, né? A gente tá no interior de Angola, que é bem mais dificultoso ainda. Eu tentei fazer a nossa primeira live, fiz, deu certo, assim, depois de muitas tentativas, né? Com a Nath, que está aí no Brasil. Mas deu alguns percalços, né? Então eu decidi fazer essa segunda live como um vídeo no IGTV. E é isso aí. Até porque a gente é vizinha, né? A A gente mora muito perto uma da outra, então se a gente fizesse uma live fingindo que a gente tava distante, ia ser muito zoeira, assim. Ia ser uma competição de sinal, porque Exatamente. ela ia roubar o meu sinal e eu ia roubar o sinal dela. Então não ia dar certo de qualquer Não ia forma. dar certo. Então a gente pensou nessa ideia da gente gravar juntas. Uma espécie aí de podcast com vídeo pro YouTube, pra IGTV, uma mistura, e a gente vai fazer um bate-papo bem legal. A nossa ideia era que vocês participassem também, só que a gente ainda não conseguiu divulgar um pouquinho melhor. A gente abriu uma caixinha de perguntas, mas a gente já precisa começar a gravar pra gente conseguir editar e poder postar. Então, Mas a gente vai responder tudo que vocês mandarem lá. exatamente. Pode mandar mesmo assim que a gente vai responder. Provavelmente, essa hora que você tá assistindo esse vídeo agora, a gente já conseguiu postar o story. A gente espera que vocês tenham mandado alguma coisa pra gente responder depois. É isso aí. Mas o nosso tema é um tema bem especial, bem profundo. A gente vai falar sobre esperança. E o tema de hoje é esperar para ver Ou ver para esperar. ou ver para esperar. Então a gente vai ter um pouquinho de papo em relação a isso. E é isso, né, Lari? É isso aí. Antes da gente entrar no assunto, eu quero que a Brenda se apresente, né? Porque aí no meu Instagram ela é um pouco desconhecida, não tanto mais. Então eu quero que vocês conheçam ela. Bom, gente, pra quem não me conhece, é seguidor da Lari, tá me vendo pela primeira vez, eu sou Brenda. Eu tenho 26 anos por enquanto. Sou missionária, sou estudante de jornalismo, produtora de moda e eu sou responsável pelo projeto dos albinos aqui na aldeia Nissi Watua é o nome do nosso projeto hoje. Watua é uma palavra em Ubuntu que significa brilhar. Então, a gente está trabalhando hoje aqui com o intuito de informar toda a comunidade, não só a comunidade com albinismo, mas a que não é albina, sobre as condições, sobre os cuidados, sobre tudo que eles precisam fazer. Então, o nosso trabalho também é levar a identidade de Cristo para eles. Então, é basicamente isso que eu tô fazendo aqui. E eu e a Lari, a gente já se conhecia antes, a gente se conheceu na base do Nissi, e agora a gente tá aqui, vivendo essa vida missionária em Angola, compartilhando tudo. E eu tive a honra, o prazer de participar de um pouquinho da construção desse livro dela. E eu fico muito me achando, muito chique, que agora eu tenho uma amiga que vai publicar um livro, gente. Gente, a Brenda endossou meu livro, ela leu já de primeira mão meu livro. Tá incrível, chorei, tive uma experiência com Deus muito, muito, muito top. E eu tenho certeza que cada um de vocês que lê esse livro, vocês também vão ser alcançados pelo Espírito Santo e pela mensagem que esse livro carrega. Tá incrível. E aí a gente vai falar sobre esperança, que é o assunto principal do meu livro. No meu livro eu falo sobre esperança, é o assunto assim de todos, no completo, né? De todos os capítulos eu foco em trazer esperança, né? Para as pessoas, focado na eternidade que tem a nossa espera. E é isso aí. O que nós vamos falar, Bê? Então, gente, esperança é algo que a gente... Eu não sei se a gente tem um pouco de dificuldade de internalizar isso, de realmente viver isso. A gente fala muito sobre esperança. Se você é cristão que está assistindo esse vídeo, provavelmente você já ouviu inúmeras vezes vários versículos que falam sobre esperança.
mas eu queria que a gente hoje falasse um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais profunda e trazer essa realidade que o livro traz pra gente. Fazer com que a gente olhe não só para a esperança, mas para a eternidade e tudo que é abordado no livro, todo o assunto que é abordado no livro, com uma nova ótica. E foi isso que aconteceu comigo. E a esperança é algo assim, além de ser algo que a gente já ouviu há tanto tempo, é um processo que a gente precisa buscar em Deus para que a gente realmente venha viver, né? Para que a gente realmente viva isso e coloque em prática. Nos dias de hoje, em tudo que a gente está vivendo, falar de esperança é complicado, né, Lari? Falar de esperança para as pessoas e no contexto que a gente vive aqui em Angola é muito complicado. Trazendo diretamente para esse contexto daqui, onde o país está se reconstruindo de uma guerra há pouco tempo, então as pessoas sofreram muito, muitas pessoas ficaram sem família, muitas pessoas ficaram sem partes do corpo por causa da guerra, muitas pessoas ainda sofrem uma crise econômica por causa da guerra, então muita gente passa fome. E Verdade. Como falar de esperança para essas pessoas? E como falar... Acho que esse é o nosso maior desafio aqui Exatamente. em Angola, né? Despertar a esperança, fazer com que as pessoas voltem a sonhar. Eu acho que ao publicar o meu livro nesse tempo de pandemia, de crise, foi uma estratégia de Deus, porque eu já escrevo esse livro há 3 anos, há mais de 3 anos, que eu já concluí. O ano passado, no início do ano passado, eu concluí de escrever todo esse livro e Deus só permitiu com que eu publicasse ele agora, no meio de uma crise mundial, no meio de uma pandemia, onde as pessoas já estão perdendo a esperança, muitos estão órfãos, né? Perderam seus pais, perderam tantas pessoas da família. Eu mesmo perdi muitas pessoas na minha família. E encontrar esperança no meio de uma crise é um desafio e tanto, porque muitos já não têm mais ela, né? Muitos já não olham para todos os lados e falam: onde que eu vou buscar esperança? Para onde que eu vou olhar? Para quem eu vou pedir socorro? E já não enxergam mais isso. Então eu vejo que isso foi uma estratégia muito de Deus, assim, para trazer esse livro pro tempo de hoje, porque ele mostra uma visão além desse tempo, né? De você poder olhar para o mundo e falar: mano, o que eu tô vivendo aqui não é nada perto da eternidade que tá me esperando. Que por mais que a terra está em crise, o céu não tem crise. Então tá tudo bem. Isso conforta, né? Isso traz um consolo pra gente. Isso me trouxe um consolo em relação a várias coisas. Tem tantas crises que a gente passa na nossa vida. Hoje, óbvio, a gente tá vivendo uma crise mundial. Mas antes disso, eu tenho certeza que você já passou uma crise pessoal. E que eu posso contar um pouco da minha experiência. Alguns meses atrás, digamos aí 1 ano mais ou menos, eu fui diagnosticada com ansiedade. Eu nunca falei sobre isso no meu Instagram de verdade, nunca proferi essas palavras, mas quem vive essa crise de ansiedade, quem passa por isso, quem convive com a ansiedade, sabe que a cada crise você olha aquilo como se você nunca fosse sair daquela situação. Você vive aquele momento como se fosse um momento que fosse determinar sua vida pro resto fosse determinar sua vida. E é muito complexo. É muito complexo você, no meio de uma crise, entender que Deus tem pra você, que Deus tem pra mim algo completamente diferente do que a gente tem vivido. Deus olha pra gente de uma maneira completamente despida, digamos assim. Ele não vê tudo que a ansiedade faz a gente enxergar. Cristo não nos vê assim. É só uma ótica nossa, é uma ótica humana, né? Que a gente tem sobre a gente naquele momento. Acho que a Lari também passou por isso. Aqui em Angola, estando em missão, eu estive em casa, passei por isso em casa. Então, eu acho que a ansiedade é uma das crises pessoais que acabou se tornando mundial também. Todo mundo hoje em dia tem uma crise de ansiedade, todo mundo passa por isso, faz algum tipo de tratamento. E eu, sabendo que Deus tem algo diferente pra mim, tem uma vida completamente diferente,
eu vivi uma luta interna, assim, de tipo, Deus, eu sei que não é isso que o Senhor tem pra mim. Eu sei que o Senhor tem coisas novas que eu não tô vendo. Tem um caminho novo que eu não tô vendo. Tem uma história nova que eu não tô vendo, mas eu sei que o Senhor tá vendo. Então me ajude a viver isso que o Senhor tem pra minha vida. Me ajude a viver exatamente o que eu não tô vendo agora, mas que o Senhor tá vendo. E é algo que a gente precisa falar, né, Lari, também. Sim. A ansiedade, eu acho que a ansiedade ela é o oposto da esperança, né? Então a gente acaba falando de uma coisa e acaba falando de outra. Exatamente, né? Porque muitas vezes a pessoa sem esperança, ela passa a ter ansiedade, né? Uma pessoa sem ter aonde se basear, né? Sem ter no que crer. Mas fala pra gente, B, como foi pra você, assim, no momento que você tava passando pela ansiedade, você conseguir sair desse momento na sua vida, conseguir, né, se recuperar, receber a restauração de Deus? Cara, foi um processo. Não vou falar pra você que foi de uma hora pra outra, porque não aconteceu. Eu precisei de tratamento médico mesmo. No meio da ansiedade, eu desenvolvi uma compulsão alimentar, então houve um período que eu engordei muito, porque eu comia desesperadamente. Eu tentava a todo momento preencher aquela tristeza, aquele vazio com o alimento. Então eu precisei fazer um tratamento médico. Só que eu não quero viver dependente de remédio. Eu nunca quis isso, né? E eu sempre falei pra Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação, que o Senhor entre no meio disso e comece a me libertar, ainda que seja aos poucos, mesmo que não seja de uma hora para outra, mas que isso comece a acontecer. Só que eu orava isso todos os dias. Eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia fazer muitas coisas, senão ouvir louvores e orar. E toda vez que eu orava era sempre com muito choro. Enfim. E aí eu fui percebendo que era só eu me posicionar naquele momento e começar a tentar olhar toda a situação que me trazia tristeza com uma nova ótica. O primeiro passo que eu dei para me libertar da ansiedade foi tentar resolver as coisas que se tornaram um gatilho para mim. Então, se tinham pessoas que me faziam mal, se tinham pessoas que que eu tinha um relacionamento que não estava muito bem desenvolvido, então eu procurei resolver essas situações. Tudo aquilo que se tornava um gatilho para me dar uma crise de ansiedade, o primeiro passo foi: Deus, me dê força, me dê coragem para resolver essas situações, para que Satanás não tenha mais espaço na minha vida. Então eu fui eliminando aquelas coisas que estavam me fazendo muito mal. E aí, junto desse passo, dessa atitude, eu comecei a olhar para as coisas e pensar, cara, eu não preciso me importar tanto. Eu não preciso gastar tanta energia. É o ponto, né? Exatamente. Eu não preciso gastar tanta energia com essa situação, sendo que é uma coisa passageira, é uma coisa que provavelmente não sou eu que tô passando. Muita gente tá passando por isso e vai acabar, uma hora vai acabar. Então, eu sempre tentava olhar à frente. Eu sempre tentava olhar, com um olhar mesmo no futuro. Ainda que eu não tivesse esperança naquele momento, eu falava, isso vai passar. Eu sei que eu não vou viver assim pra sempre. Eu sei que essa não foi a vida que Deus tem pra mim. Então, eu ficava repetindo. Eu ficava repetindo essas coisas até que eu conseguisse realmente viver aquilo que eu tava falando, sabe? E a minha última crise de ansiedade foi aqui, assim que eu cheguei em janeiro. Tudo isso é muito recente. Eu não sei qual é o impacto que isso vai ter pra sua vida, mas estar em missão também, vivendo isso, é um pouco complicado, é completamente diferente. E a minha última crise de ansiedade foi em janeiro, e foi por uma coisa muito boba. Mas eu falei, Deus, quer saber? Eu já tô aqui, eu já tô no lugar que o Senhor tinha pra me trazer. Então, eu não quero mais viver isso. A partir de hoje, eu quero olhar para as situações, eu quero olhar para as coisas de uma forma completamente diferente. E é louco, né? Porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente sempre tem que estar bem porque a gente é missionário. Que a gente é cristão e Isso tá é um na outro obra ponto e muito tá importante. servindo integralmente na obra. Então vocês têm que estar
todo tempo ótimo, todo tempo servindo. Exatamente. E essa não é a questão, nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa. Só que nós estamos sujeitos a passar por essas dificuldades. Eu passei, inclusive no final do ano passado, quando o bebezinho morreu, Vivi morreu, eu compartilhei com vocês essa nossa dor, eu cuidava dele como se fosse meu filho, queria adotar ele, só que aprove a Deus levá-lo. E pra mim foi uma dor tão grande, gente, depois, porque eu comecei a pensar, meu Deus, foi vindo pensamentos assim na minha cabeça de que todas as pessoas que eu amo iam morrer. E eu entrei em desespero, porque minha bisavó já tinha morrido um tempinho antes, já tinha falecido algumas pessoas na minha família, e agora ele que estava aqui do meu ladinho. E tudo, as pessoas da minha família que faleceram, eu mal pude me despedir, porque já fazia tempos, anos que eu não os via e eles se foram e eu não pude dizer tchau. E quando ele morreu estando do meu lado, foi um impacto muito forte pra mim. Eu olhei e falei, meu Deus, se das pessoas que estão lá longe eu já sofri tanto, imagine o bebê que eu amo e que tá aqui do meu lado, que eu nem pude proteger e eu não pude fazer nada. É um sentimento de perda de controle, né? Totalmente, assim, tudo saiu do controle. Saiu do total controle, e eu e o Di estávamos aqui sozinhos. E pra mim foi muito forte. E aí eu comecei a entrar numa tristeza muito profunda, muito, e um desespero. Tanto que onde eu olhava pro Diogo e falava, meu Deus, onde o Diogo ia eu tenho que estar junto, porque vai que acontece alguma coisa com ele, vai que eu perco ele, meu Deus, também. E aí eu comecei a entrar em desespero e eu comecei a sentir essa ansiedade por conta do futuro, por conta das coisas que iam acontecer, por conta da minha família que estava no Brasil. E aí, só que o que me ajudou muito foi o meu próprio livro, o livro que eu mesma escrevi. Eu tive que ler ele tudo de novo, porque eu comecei a olhar e falar, Senhor, eu sei na teoria, mas na hora de colocar na prática eu não consigo. Eu sei o que me traz esperança, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei no que eu preciso pensar, só que na hora do perrengue, na hora do problema, eu não consigo colocar em prática. E aí eu comecei a ler o meu livro tudo de novo. Foi aonde que Deus foi trazendo a esperança novamente no meu coração. Ele falou, eu te passei tudo na teoria, fiz você viver muita coisa, mas agora eu quero que você viva o que você escreveu. Agora eu quero que você coloque em prática tudo que você disse que era verdade. E você sabe que Deus está conduzindo tudo quando o próprio Espírito Santo usa algo que ele já te deu para poder ministrar no seu coração, pra poder ministrar no nosso coração. E é muito doido porque depois disso, recentemente eu perdi minha avó e meu avô. Um numa semana, outro na outra semana. E minha avó era como uma mãe para mim, ela me criou, né? Ela é assim, um dos maiores exemplos e inspirações que eu sempre levei na minha vida é a minha avó. E perder a minha avó, eu não sei, mas não sei se o fato de eu estar longe, mas doeu muito e ainda dói muito. Mas a forma como o consolo de Deus veio pra mim de uma forma diferente e foi surreal. Tipo, foi surreal a forma como eu aceitei as coisas e que eu entendi a eternidade diante de toda essa situação. Então é muito Olha doido. que forte, né? Você entender a eternidade, entender a esperança num contexto de morte. Num contexto de final de vida, da gente... Porque a gente olha a morte como um final de tudo, Sim. né? E parece que tá tudo perdido, né? Exatamente. Só que não tá. Não tá. A pessoa não deixou de existir. Ela simplesmente foi separada desse corpo. Exatamente. Mas ela não deixou de existir. Só que isso é muito forte pra gente. A gente não consegue entender que o curto período de tempo que a gente passou aqui em vida com essa pessoa não é nada comparado ao que a gente vai passar com ela lá na eternidade. Na eternidade. É exatamente isso. E, cara, assim, é algo muito, muito louco você conseguir tirar da teoria e colocar em prática. A Lari teve essa experiência do livro, escreveu o livro falando sobre isso. Eu nunca escrevi falando sobre isso, mas eu sempre ouvi isso. Eu cresci num lar cristão, então a gente sempre ouviu falar sobre a eternidade, a gente sempre ouviu falar sobre esperança.
mas chegar num determinado momento que a gente precisa colocar em prática é completamente diferente, né? E, cara, a esperança basicamente é você. É muito parecido com a fé, né? Uma coisa gera a outra, né? Então, se você não tiver. Andam juntas, Eles né? andam juntos, exatamente. Então, se você não crer, se você olhar para uma situação e não acreditar que ela pode de fato ser transformada, ainda que você não veja nada, se você não fizer isso, eu acho que a gente não consegue caminhar, a gente não consegue seguir em frente. A gente tem medo. O medo, ele caminha ali junto com a ansiedade. Eu acho que a gente pode colocar aí medo, ansiedade, tudo no mesmo pacote que caminha. Tem um trajeto muito assim que vai chocando contra a ansiedade, contra a esperança, contra o que Deus tem pra gente. E isso vai nos paralisando, isso vai fazendo com que a gente deixe de viver uma vida plena, uma vida boa. E eu não direciono isso nem só, não é só para você que tá lendo um livro, ou se você é cristão, se você tá lendo a Bíblia, independente do seu contexto de vida, eu não tô direcionando isso somente para pessoas cristãs, sabe? Eu tô direcionando isso para qualquer pessoa que olha e não vê esperança na sua vida, não sabe o que fazer. Eu acho que o número de cristãos também é algo que a gente pode falar. O número de cristãos que ainda não conseguem viver de fato isso é muito grande e que passam por crises de ansiedade. No seu ministério, a gente vê um número muito grande de pastores também que se suicidam e que vivem uma crise dentro do seu ministério porque você deixa de entender, em algum momento da sua caminhada, você deixa de entender quem você é. Em algum momento da sua caminhada você deixa de entender o que Deus tem realmente pra você e você vai paralisando aos poucos, é o que eu falei. Eu acho que você vai vão crescendo obstáculos, né? E que na verdade às vezes a gente coloca. A gente pode ser sincero, né? Sim. Que às vezes a gente coloca esses obstáculos, às vezes a gente... Às vezes é a gente mesmo que cria. A gente mesmo que cria. Às vezes é um problema tão simples, é o que eu falei, que acontecia durante as minhas crises de ansiedade. Às vezes é um problema tão simples, mas você vai lá e... Aumenta ele 30 milhões de vezes. 30 milhões de vezes. E a gente coloca Deus... fazer a tempestade no copo d'água. E a gente coloca Deus assim, ó, pequenininho, dentro de um potinho e fala, Deus, fica aí porque por enquanto você não pode resolver nada. Exatamente. E o fato da gente desistir diante dessas situações é falar, Deus, o Senhor não é Deus. Exatamente. O Senhor, Jesus morreu na cruz, mas foi em vão. Né? Porque a gente despreza o sacrifício que Jesus fez por nós. E ele, gente, é um Deus tão incrível, tão maravilhoso, tão excelente, que ele nos criou e não nos abandonou. Ele falou, eu vou estar à disposição de vocês, eu vou estar com vocês, resolvendo o problema de vocês, eu vou mostrar mais do que vocês poderiam suportar da minha glória, eu vou disponibilizar para vocês, porque eu quero que vocês vivam sobrenatural, eu quero que vocês vivam maravilhas, eu quero que vocês vivam milagres. E só que muitas vezes a gente ignora essa verdade de Deus sobre nós. Ele nos permitiu termos uma vida boa, uma vida carregando uma felicidade plena, uma alegria plena, só que a gente despreza essa verdade, né? Falando que vamos nos prender ao problema, vamos tornar o nosso problema maior do que Deus, maior do que o Deus que resolve todas as coisas, maior do que o Deus que nos criou. Então isso a gente tem que levar em conta, né? Deve levar em consideração. E você falando agora sobre a grandeza de Deus e sobre, mesmo diante da grandeza dele, o quanto ele se importa com a gente, eu lembrei do documentário que você assistiu recentemente. Verdade. Que... Mano, o documentário fala sobre... Você fala melhor sobre o documentário, mas ela me falou um pouquinho... Lembrei o nome, eu tinha esquecido. Chama A Chamada do Cosmo, que fala o quanto Deus é incrível, né? A grandeza de Deus perto da nossa pequenez, né? De um mundo onde um grãozinho de areia da terra tem milhares de moléculas ali dentro que somando dá mais do que o tanto de estrelas no céu em um grão de areia. E tudo movendo perfeitamente para que forme um grão de areia.
Então, olha que Mano, doido. isso é muito louco. E aí, quando a Lari veio... A Lari sempre, quando vê alguma coisa, ela fica... que toca muito ela fica muito empolgada. E aí, ela vem me contar e, tipo, ela fala por horas sobre aquele mesmo assunto e você acaba ficando empolgada sobre aquilo também. E agora, ela falando sobre a grandeza de Deus, eu lembrei exatamente disso, diante de tantas coisas que Deus criou, de tantas coisas minuciosas, assim, que Deus pensou em cada detalhe, que Deus pensou exatamente como seria cada coisa que existe na face da terra, no mundo. Gente, se isso não te traz esperança, o que mais poderia te trazer esperança? Exatamente. De saber que um Deus tão grande cuida de você, te ama da maneira que você é, e por te amar assim, ele preferiu morrer na cruz do que viver sem você. E ainda foi preparar um céu. Exatamente. E que pensa na gente, que cuida da gente e que... Mano, tem tanta coisa que ele deseja que a gente viva aqui na Terra de uma maneira linda, de uma maneira... Eu esqueci a palavra, mas que a gente desfrute do melhor dessa Terra, exatamente isso. Que a gente desfrute do melhor dessa Terra e das coisas boas que ele preparou, sabe? Se ele pensou tudo em cada detalhe, tudo que existe na Terra com cada detalhe, imagina só o que ele pensa para as nossas vidas, sabe? O que ele pensa pra gente dos nossos próximos dias, do nosso amanhã, o que ele não preparou pra que a gente vivesse, sabe? E isso faz com que, mano, a gente precisa descansar, a gente precisa acreditar que Deus não perdeu o controle. Só do fato de Deus incluir a gente no tempo dele, ou seja, na eternidade, porque aqui o nosso tempo é algo finito, né, que Deus criou para que nós vivêssemos aqui na Terra. Mas ele falou, isso não basta para mim, eu quero esse povo vivendo comigo para sempre, dentro do meu tempo, Imagina. Dentro do meu mundo, dentro da minha casa, participando do que eu realmente sou. Porque até então, um criador, onde que você... tanto que eu escrevi isso no meu livro. Quando que um pintor faz um quadro e quer se relacionar com o quadro, ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer pelo quadro, ou entrar dentro do quadro que ele pintou. É muito doido. Mas Deus fez isso, de não apenas nos criar, né, como um quadro qualquer e amar esse quadro. Não, ele se doou por nós, ele ofereceu o seu único filho por nós e foi preparar uma casa para tirar-nos desse corpo e nos transformar o nosso corpo no corpo do filho dele. Mano, pra gente viver com ele lá no céu. E você tem noção que esse Deus deseja se relacionar com você? Você já parou pra pensar nisso? E que ele é o que a gente tá falando aqui, o que eu tava falando, e que ele deseja que você viva coisas boas aqui, porque a gente às vezes fica tão preso às circunstâncias, a gente se torna tão escravo das circunstâncias que a gente esquece não só das coisas. Claro, agora vamos voltar aqui pro contexto de Angola. É muito fácil eu chegar e falar pra vocês aí no Brasil sobre a gente precisa olhar as coisas com uma nova ótica e as coisas realmente começam a mudar. Mas quando a gente chega pra falar pras pessoas aqui, você precisa olhar as coisas com uma nova ótica e o quadro da sociedade não muda, as pessoas continuam passando fome, todo dia vem uma criança aqui na nossa porta, bate na porta pedindo comida e essa situação não muda, sabe? Então... eu fico pensando, cara, é muito fácil eu falar isso pra vocês que estão aí. É muito mais fácil pra vocês que têm acesso à informação, que têm acesso a tantas coisas. Se vocês entendessem a diferença que é uma igreja no Brasil, um pastor que é bem instruído, um pastor que já tem um curso de teologia, um pastor que sabe exatamente do que tá falando. Se vocês entendessem a diferença de um pastor que infelizmente só tem um chamado, não tem... uma mosca aqui. Uma mosca. Angola, né, gente? Voltando ao assunto. Coisa que não tem mosca no Brasil. Mas voltando ao assunto. Um pastor que infelizmente não teve tanto acesso, claro... essa mosca de novo, Sukuyang. Sai! A Sukuyang! Vai ter que ir pra erros de gravação. Sai! Pronto.
Ai, gente. Um pastor que não teve tanto acesso à informação, isso faz total diferença, faz total diferença. Pessoas que cresceram tendo acesso à informação, elas se tornam pessoas completamente diferentes, né? De pessoas que não tiveram acesso à informação. Então isso faz total diferença. Você ser bem instruído, você ter acesso a alguém que consiga te explicar coisas. Até o fato de você ter acesso à internet e conseguir assistir uma pregação, isso já muda completamente no seu relacionamento com Deus. De você saber que essa live que a gente está fazendo agora, e a gente está falando sobre esperança e saber que Deus preparou algo pra gente no futuro, sabe? Que Deus tem algo, não é um futuro tão distante. Apesar da gente não ver, não saber quando vai acontecer, não é distante. Tá muito Tá mais próximo do que a gente pode imaginar. Exatamente, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é assim que Deus conta o tempo. Então pode ser que seja amanhã, só que esse amanhã pode ser que dure, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos. A gente não consegue comparar o tempo de Deus. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que mano, a gente precisa aprender a valorizar as coisas que a gente tem, sabe? As informações que a gente tem, as chances que a gente tem da gente se relacionar com Deus, da gente falar com Deus, da gente saber que a gente tem sim uma vida completamente diferente, porque Deus disponibilizou isso pra gente. A gente tem uma vida completamente diferente, sabe? Se você tá passando por um momento difícil, isso eu direciono pra você no Brasil, pra você em qualquer lugar do mundo e pra pessoas aqui na Angola, apesar do contexto não mudar aqui, de muita coisa não mudar, a gente continua crendo que Deus ama essa nação e que Deus vai transformar esse país, que Deus vai transformar a política, a sociedade, as pessoas. A gente continua acreditando que esse momento vai chegar, ainda que o contexto diga algo completamente o contrário, que ainda que as pessoas passem fome, ainda que tenham crianças que batam na nossa porta todos os dias pedindo comida, a gente tem certeza que um dia isso vai acabar, que amanhã ela vai crescer, uma criança ela é uma nova geração, né? Então, tipo, ela vai crescer tendo esperança e tendo a chance de ter uma vida completamente melhor. Exatamente. Quando a gente chegar lá no céu, vamos olhar para a vida que nós tivemos aqui, talvez, né? E falar, meu Deus, isso foi um sopro. Um sopro. Isso foi 1 milésimo de segundo comparado ao que eu vou viver aqui. Então, exatamente. Olha que loucura, né? E a gente tem que, mesmo que seja um sopro, né? Mesmo que seja algo muito rápido, eu acho que a gente tem que buscar, assim, o melhor de Deus mesmo aqui enquanto a gente puder e falar, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem disponibilizado pra mim. E foi algo que eu tava falando com a Larissa antes da gente começar a gravar, falando, cara, eu nunca imaginei que eu estaria em Angola liderando um projeto com albinos. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, nunca passou pela minha vida. Eu achava que eu ia trabalhar como moda e que eu ia viver disso. E hoje eu tô aqui, mas isso aconteceu só porque eu me coloquei à disposição de viver essa vida. Eu falei, Deus, eu tô à disposição de fazer o que o Senhor quiser. E aí ele me trouxe até aqui para eu trabalhar nisso porque havia necessidade. Então eu acho que também é uma coisa que faz a gente passar da crise de identidade, e aí eu vou direcionar para você que é cristão, para você que já tem uma vida com Deus, mas que faz a gente passar dessa crise de, meu Deus, para que Deus me chamou? O que eu vou fazer? Eu já tenho 20 e poucos anos e eu não fiz nada até hoje. É você se colocar à disposição das necessidades. Não é você viver uma vida pensando de tipo, vou fazer o que eu amo fazer, vou fazer o que eu gosto de fazer, o que eu nasci para fazer, o que eu sempre fui instruído a fazer, não. Se coloque à disposição. E aí você vai se encontrar naquilo ali. Quando você fica vulnerável, quando você se coloca, repetindo, né? Se coloca à disposição disso, você se encontra ali. Você se encontra no que Deus te chamou. Porque você não tá preso a nada. Você não tá preso a coisas que você aprendeu. Você não tá preso a coisas que falaram que você vai viver. Você tá simplesmente à disposição da vontade de Deus. E ali ele vai te colocar no momento exato, no lugar exato, fazendo a coisa exata, e você vai se encontrar ali. E isso é um dos privilégios de ter uma vida descansando em Deus. Quando você descansa e confia de que Deus tá conduzindo a sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos de Deus e fala, Deus, tá contigo, eu quero viver o que o Senhor tem pra minha vida.
não tem como você não se encontrar. Não tem como você ter uma vida, tipo, completamente diferente do que você... Uma vida desconhecida, de tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Apesar da gente, às vezes, se questionar, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu sei exatamente o que eu tô fazendo aqui. Quem me trouxe aqui foi Deus, e quem me trouxe aqui vai continuar cuidando de mim, vai continuar me sustentando, vai continuar me ajudando nas crises de ansiedade. Então, tipo, não tem por que a gente entrar tanto em desespero, né, Lari? Fazer isso de uma coisa completamente maior do que realmente é. E é sobre isso, né? Você ter o dom, buscar o dom de Deus, de não se apegar às coisas desse mundo. Porque tudo que você viver aqui é passageiro. Viva com intensidade, sim. Viva com excelência, sim. E faça para a glória de Deus. Mas não se apegue ao ponto de fazer com que a sua vida dependa desse mundo. Dependa das pessoas daqui, dependam das coisas daqui, das coisas materiais daqui, que são totalmente passageiras, que um dia nunca mais vão existir e talvez você nunca mais vai lembrar. Que a gente potencializa tanto um problema que às vezes ele se torna tudo nas nossas vidas. Sim. Mas não faça isso. Tenha esperança em Jesus, que é o único que é eterno. É o único capaz de transformar a sua vida para sempre e tornar coisas prazerosas, tornar coisas incríveis, duráveis. Né? E uma coisa que as pessoas sempre perguntam no meu Instagram, e eu tô aproveitando essa live para poder falar de vários assuntos que eu nunca falo no meu Instagram, sobre a faculdade, né? Eu fazia o curso de jornalismo numa universidade federal no Rio de Janeiro e amava o curso. Eu tenho certeza que foi Deus que me colocou nesse curso e eu amava e era isso que eu queria seguir, mas eu interrompi a faculdade para poder começar a trabalhar com missões e viver o que Deus tinha para minha vida. E as pessoas sempre me perguntam, tipo, como que foi isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por quê? Você vai viver do que agora? Como é que vai ser a sua vida a partir de hoje? E é uma coisa que eu sempre costumo dizer, que eu digo para essas pessoas, né, quando elas me questionam, se eu fosse concluir a faculdade de jornalismo, se eu fosse trabalhar com moda, se eu fosse trabalhar de fato com o que eu queria, seria uma realização pessoal. Seria algo, claro, Deus poderia me usar no trabalho, sim, mas todo o potencial que Deus via em mim ia ficar reservado somente para aquilo. Eu não ia estar tão à disposição de fazer outras coisas. Eu não estaria à disposição de ir para um outro país completamente diferente do meu. Então, eu comecei a enxergar isso. Tipo, se eu fizesse a faculdade, ia ser uma realização pessoal. E a minha vida não foi feita só para mim. Eu entendo isso, eu enxergo isso em mim. Que a minha vida não foi feita para eu só realizar coisas que vão me beneficiar. Não, a nossa vida ela foi feita para muito mais do que isso. Nossa vida foi feita pra gente beneficiar e abençoar a vida de outras pessoas também, sabe? Eu acho que é um tempo da gente também parar de olhar pro nosso próprio umbigo, pras nossas próprias coisas. Sair do nosso mundinho, sair do nosso quadrado. Mundo, exatamente. A gente brinca muito aqui, assim, por causa do meu jeito, por causa dessas coisas de moda e de eu gostar de me arrumar. A gente brinca muito que eu sou uma patricinha missionária, essas coisas assim. Mas eu sei que é um contexto completamente diferente. Eu sei que acabou o tempo de eu viver uma vida só pra mim. Acabou o tempo de eu receber um dinheiro, de eu ter um dinheiro e utilizar aquilo com gastos só pra mim, sabe? Porque tudo que vem até a mim, a gente sempre fala sobre isso, toda oferta que chega à nossa mão vem de Deus, é Deus que provê, é Deus que usa pessoas para chegar até a gente e nos abençoar através de oferta. E se veio de Deus, não é meu, não é só meu. Eu preciso compartilhar com a Larissa, eu preciso compartilhar com o reino, eu preciso compartilhar com o reino. E da mesma forma que a gente conseguiu se desprender financeiramente, eu também comecei a pensar sobre a minha vida profissional. Tipo, cara, se eu fizer jornalismo, todo mundo sempre falou pra mim, você precisa de uma faculdade, a faculdade vai te ajudar na missão. Vai ser melhor. O dia que você desistir de ser missionária, você vai conseguir trabalhar. Eu fiz um tratamento com um psicólogo que ele me dizia isso em todas as sessões. E eu falava, cara,
não dá, é outra visão. Não foi essa visão que Deus colocou na minha vida, sabe? A minha vida precisa ser para benefício de outras pessoas também. Então, de que maneira eu posso fazer isso? Me colocando à disposição. Me colocando à disposição de viver as necessidades. E aí... E compartilhar, né? A esperança que um dia Exatamente. Deus te proporcionou, você conseguir compartilhar com as outras pessoas. Eu enxergava muito isso. Quando eu escrevi meu livro, eu falava, esperança, aquilo que Deus está me dando, não é só pra mim. Eu preciso compartilhar com outras pessoas. Eu preciso que chegue até outros corações toda a verdade que Deus está disponibilizando a mim. Exatamente. E é isso... Na verdade, isso é que todo cristão precisa fazer, né? É o nosso objetivo na Terra, é o nosso objetivo na vida. A gente recebeu algo, a gente precisa imediatamente compartilhar. E se a gente tem algo tão precioso nas nossas mãos, que é a certeza de que Deus está cuidando do nosso futuro, que Deus preparou um lar pra gente na eternidade, que a nossa vida não acaba aqui, não é só sofrimento. Se a gente tem isso que é tão precioso, por que guardar só pra gente? Por que não compartilhar? Então, tipo, essa ideia da Lari de botar tudo isso num livro e de uma maneira tão explícita e tão fácil de entender, sem palavras difíceis, trazendo um contexto de conto de fadas que a gente cresceu, não foi só menina, meninos também cresceram nesse contexto de príncipes e princesas e a Larissa conseguiu conciliar isso. Eu acho que facilita ainda mais pra gente entender o que Deus quer falar com a gente, uma outra linguagem, sabe? Às vezes a gente não consegue entender o que Deus está falando através de um pregador na igreja, às vezes a gente não consegue entender o que Deus está falando diretamente na Bíblia, porque a nossa versão é uma versão um pouco mais complicada, mas eu vi que, de fato, gente, não é só porque a Lari é minha amiga, mas de fato Deus usou essa mulher pra trazer tudo isso que Deus entregou de precioso pra ela, pra compartilhar com a gente, pra compartilhar comigo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês foi um pensamento gerado a partir do livro, a partir das nossas conversas. Claro que muita coisa Deus já tinha colocado no meu coração, mas eu realmente recebi uma nova ótica sobre eternidade, sobre esperança, sobre o meu relacionamento hoje com Deus, sobre a minha vida hoje com Deus e o que Ele tinha pra mim no futuro. E a Lari conseguiu de uma maneira linda e facilíssima de entender através do livro, para que a gente pudesse desfrutar ainda mais do que Deus tem colocado à disposição pra gente, né? Tem nos dado. Então, eu acho que é uma fase, assim, da gente sair do nosso mundinho, parar de olhar pra gente só como vítimas de tantas coisas que estão acontecendo, vítima de uma pandemia, vítima da falta de dinheiro, da falta de emprego, vítima da doença, vítima de todas as coisas que a gente tem visto no mundo de hoje, e começar a olhar pra gente como pessoas que são amadas e que foram criadas com propósito, que foram criadas com objetivo de vida, que foram criadas para realizar algo não só para você, mas também pro próximo. Isso, cara, de verdade, muda a sua vida. Completamente. Quando você entende. Meu Deus, quando você consegue olhar e pra sua vida e falar, eu sou fruto do amor de Deus, né? Eu sou obra das mãos de um Deus perfeito, que nunca erra. Meu Deus, não tem mais nada do que eu esperar dessa vida, né? Tem um versículo em Hebreus que fala, o que me pode fazer os homens, comparado ao que eu já recebi de Deus, né? Então, tudo isso é pra gente conseguir viver o que Deus tem de melhor pra gente mesmo, né? Amém, amém. Glória a Deus. E eu tenho certeza que isso vai chegar até você de uma maneira sobrenatural. Sim. E que isso vai transformar a sua vida. Eu queria fazer uma oração. Amém. Vai ser esquisito? Não, claro que não. Então vamos fazer uma oração. Incrível. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agora neste momento te apresentar cada pessoa que está assistindo essa live. Senhor, eu quero apresentar cada coração que se colocou à disposição de ouvir tudo que a gente tem falado aqui, Senhor Deus. Pai, nós temos a Ti, Senhor, ainda que o mundo nos mostre que nós não temos nada, ainda que o mundo
Mostre que tá tudo um caos, que tá tudo perdido, política, saúde, finanças, ainda que esteja tudo um caos, Senhor Deus. Nós temos o Senhor, Pai, que está no céu, Pai, e o Senhor nos deixa esse direcionamento, que nós possamos olhar para o céu e entender que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem tudo que nós precisamos, Senhor Deus, é de Ti que vem a esperança, é de Ti que vem o desejo de viver e ter a certeza de que o Senhor tem preparado algo completamente diferente do que as circunstâncias estão mostrando hoje, Senhor Deus. Então eu te peço que nesse momento, Senhor, traga paz sobre a vida dessas pessoas, traga a tua paz, a paz que excede todo entendimento, que eles possam descansar em ti, que eles possam crer, Deus, que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor não perdeu o controle. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a ansiedade, toda a depressão, Senhor Deus, todos esses espíritos de morte, Pai, todo espírito maligno que tem alcançado a vida das pessoas, toda a falta de esperança, Senhor Deus, tudo que as pessoas têm visto e têm falado, eu não tenho mais como viver, eu não tenho mais como ter uma nova vida. Deus, eu repreendo isso em nome de Jesus, Pai, que nós possamos alcançar essas pessoas, que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra, Senhor Deus, e que essas pessoas que foram alcançadas alcancem novas pessoas, Pai. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, Senhor Deus, que essas pessoas tenham acesso ao que o Senhor deixou de tão precioso para nós, Senhor Deus, e ao que o Senhor tem preparado para nós, que elas possam também desfrutar disso, Senhor Deus, assim como nós estamos desfrutando, Deus. Segure nas nossas mãos, Senhor. Continue cuidando de nós, continue nos protegendo, Pai, e guardando as nossas vidas. Não deixe, Senhor, que em momento nenhum nós venhamos duvidar de que o Senhor está no controle de tudo. Nós te agradecemos e te louvamos porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pela tua bondade. E por, acima de qualquer coisa, o Senhor ainda pensar em nós, Senhor. E em nome de Jesus, entra em cada lar, Pai. Entra em cada família, entra em cada coração, limpa cada mente, Senhor Deus. Neste momento, Pai, nós desejamos isso e pedimos a Ti, Pai, a Tua bênção, Senhor Deus. A Tua unção, a Tua glória sobre a vida dessas pessoas. Uma nova ótica, Senhor. Eu profetizo uma nova ótica. Eu profetizo transformação na mente e na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estamos aí, ó, com 47 minutos de live. Muito, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo, né? Que não é uma live, mas é um vídeo. Muito, muito, muito obrigado. Que todas essas palavras você possa guardar no coração de vocês. Agradeço a Brendinha maravilhosa, minha amiga do coração, que participou, que aceitou, que sempre está do meu lado, que me ajuda em todas as horas. Te amo de verdade, Também amiga. te amo, amiga. Muito obrigada. Gente, eu também quero agradecer por cada um que assistiu essa live. Eu espero que Deus alcance vocês através das palavras que a gente falou aqui. E alguma coisa vai tocar o seu coração, alguma coisa que a gente vai falar aqui vai ministrar no seu coração. Então, que você realmente pegue essa palavra, guarde no seu coração e continue reproduzindo na sua mente. Anota o que você achar aí de mais importante, assiste de novo se for preciso, mas que isso realmente entre na sua vida, que isso realmente entre no seu coração e possa abençoar não só você, mas a vida de outras pessoas também. Eu quero agradecer a Lari, perfeita, maravilhosa, linda. Escreve muito bem, gente. Eu tô me sentindo muito chique, já falei isso, né? Muito chique. E agradecer pelo convite, por confiar em mim. Ela sabe que eu falo algumas coisas que não tem muito a ver, mas no final acaba tendo a ver, né? Eu falo muito, mas eu quero agradecer de verdade o convite. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam também impactados por esse livro. Quem disse que final feliz não existe? Quem disse que final feliz não posso dar spoiler não posso dar spoiler do spoiler. Mas é isso. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Gente. Que a esperança de Deus esteja sobre a vida de vocês. Que vocês encontrem em nome de Jesus. Se a esperança por acaso já morreu no seu coração, chama Jesus. Que Ele vai fazer renascer toda a esperança eterna que nunca vai morrer. Exatamente. Não espere ver algo para começar a crer.
né? Comece a crer de fato. Só pra finalizar... Afinal, é esperar para ver ou ver para esperar? Ah, isso aí, né? Eu falei ao contrário. Mas deixa eu só rapidinho, nesses últimos minutinhos, tem uma palavra que eu sempre converso muito com as pessoas, que é sobre Pedro, no momento em que Pedro estava no barco, vou falar rápido, estava no barco no meio da tempestade, e aí a tempestade acalmou e Jesus começou a andar sobre as águas e Pedro teve medo. Pedro não sabia que era Jesus que estava se aproximando. E aí ele falou assim, Jesus falou que era ele e Pedro duvidou. E falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, então me faz andar sobre as águas. E Pedro, ele só tinha certeza que Jesus estava com ele naquele momento. Ele só teve certeza a partir do momento que ele colocou o pé para fora do barco e pisou na água. Quando ele deu o primeiro passo, ele teve certeza que Deus estava com ele naquele momento e que era Jesus que estava direcionando ele. Então, dê o primeiro passo. Não espere as coisas acontecerem para você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo de fé e aí você vai ver que Jesus está ali, cuidando de você, segurando a tua mão e te direcionando para fazer o que é certo. Amém? Amém. E é isso, Glória gente. Beijo. Então, mas eu tava, rapidinho, tá. eu tava te perguntando. Ver pra você, é ver para esperar ou esperar para ver? Nossa, eu acho, pra mim... Nossa, agora que eu tô pensando aqui, complexo isso, né, gente? Ver para esperar ou esperar para ver? Cara, eu acho que é ver... Não, eu acho que é esperar para ver. Esperar para ver. Eu acho que eu prefiro esperar. Não tô falando isso só pra entrar no contexto, não. Mas eu acho que eu prefiro mesmo... Eu acho que a decepção é menor, sabe? Quando a gente espera, quando a gente descansa, quando a gente fica ali de boazinha, esperando o momento certo das coisas acontecerem. Então, eu acho que eu prefiro descansar pra ver as coisas acontecerem. Eu acho que eu mudaria essa frase. Eu colocaria acho que... crer para esperar e esperar para ver. Não esperar, tipo aquela expressão, vou esperar Coloca aquele ponto de esperar pra interrogação. ver, vou esperar pra ver. Não é isso. Mas esperar, ter a esperança, né? De que Sim. esperar no porvir, nas coisas que você ainda não viu, mas sabe que vai acontecer, né? É exatamente isso que era nesse contexto que eu tô falando. Tipo, de você descansar mesmo e saber que as coisas vão acontecer. Então, tipo, ver que eu não tô vendo, mas eu vou descansar porque eu sei que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E não é baseado numa coisa que não existe. É baseado num Deus que eu me relaciono. Exatamente. É diferente. Por isso que você tem a certeza de esperar. Porque você tá se baseando num relacionamento real. Num relacionamento com alguém que é real. Então, você se baseia em... É daí que vem essa certeza de que as coisas vão acontecer. É baseado nesse relacionamento que você tem com Deus. Então, acho que aí tá a chave, né? É como você desenvolve o seu relacionamento com Deus. E aí, isso é algo muito pessoal. Eu já caí nessa cilada de seguir regrinhas para ter um relacionamento com Deus e não caiam nessa. Relacionamento com Deus é algo pessoal, cada um se relaciona da sua forma, mas entenda que esse relacionamento precisa ser real, não pode ser superficial. Eu li uma vez no livro Eva, do William Jung, tem uma frase que fala assim, que perguntam pra mim, que a menina pergunta lá pro coisa lá, que eu não lembro nem o nome. Só lembro que ela pergunta assim, você acredita que Deus existe? Aí ele responde assim, pra mim acreditar é uma palavra irrelevante comparado ao fato de que eu sei que ele existe, que eu me relaciono com ele. Quando você sabe que uma pessoa... por exemplo, eu estou aqui com a Brenda. Eu estou vendo a Brenda, estou tocando na Brenda, estou falando com a Brenda. Então não tem por que eu chegar alguém pra mim... Não faz sentido uma pessoa chegar pra mim e falar, Larissa, você acredita que a Brenda existe? Né? Sim. Eu falo, pra mim, o acreditar deixa de ser relevante, porque eu sei que ela existe. Então é assim que você tem que chegar no relacionamento com Deus nesse nível, a ponto de alguém perguntar pra você acredita que Deus existe? E aí você não fica em dúvida, será mesmo que Deus existe? Será que mesmo que eu tenho que acreditar em Deus, que eu tenho que confiar em Deus, que eu tenho que basear a minha vida nele? Não, você vai chegar no nível que você vai responder, eu sei que ele existe, eu não preciso acreditar. Que ele existe, né? Eu não preciso forçar algo na minha cabeça, criar algo na minha cabeça pra saber que ele existe. Não, eu sei que ele existe porque eu me relaciono
porque eu acordo com ele, eu vivo com ele, eu durmo com ele. E quando eu preciso falar com ele, ele me responde, eu consigo ouvir a voz dele. Então é nesse nível que você precisa buscar de relacionamento com Deus. Amém? Esse é o principal. Amém. Então é isso, pessoal. A gente já tinha dado tchau, mas aí a gente falou vai dar mais tchau de mais novo. uma hora. Agora a gente vai tirar essa make maravilhosa. Eu tô aqui embaixo de pijama. Mas tudo aqui certo. de bonita, a gente tá aqui, pessoal, pra vocês, tá bom? E ó, gente, outra coisa, a gente tá aqui de preto falando de esperança, pra dizer pra vocês que a cor não, também não importa. Ah, vou aproveitar aqui a frase da minha camisa, tem alguns minutos ainda. Tá em inglês, né? E ela significa assim: quanto menos você se importa, mais feliz você é. Então, Fechou. eu não botei essa camisa de propósito, eu juro. Mas é isso, quanto menos você se importa com as coisas, mais feliz você é. Então, se importe menos com as E a circunstâncias. gente veio aqui pra quebrar o tabu. Isso aí. Né? Não isso importa que cor que você tá vestindo, não importa como tá a sua vida. Importa o que tá por dentro, é o que te espera. Exatamente. Né? Então é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada. Amo vocês. Um beijão. Um beijo. Até a próxima. Me chama de novo, Lari. Vou chamar, com certeza. Tchau, gente. Tchau.